É desse jeito mesmo, ó. Estamos aí gravando a primeira aula desta nova matéria do curso médio em teologia, denominada Apologética Cristã. Isso mesmo. Você que ainda não recebeu a apostila, já deixamos um áudio, né? Um áudio que os irmãos que estão aqui próximos de nós, que nos procurem a partir do sábado, porque essa semana eu não vou estar em Boston, né? A partir de amanhã eu tenho que estar em Orlando, na Flórida, para destravar, né, a burocracia do processo de aquisição da nossa casa. Está bem complicadinho, mas, glória a Deus, o Papai do Céu está na nossa frente, de maneira que eu não vou estar em Boston até sexta-feira à noite. Eu chego em Boston meia-noite, de sexta para sábado, aí no sábado, os irmãos que estão aqui pertinho e não ainda têm a sua apostila, façam contato comigo para marcar o horário. A partir da próxima matéria, como eu estarei residindo na Flórida, aí vocês fiquem tranquilos que todas as apostilas estarão indo via correio. Aí não terei como distribuí-las, né? Porque se alguém for na minha casa para apanhar apostila, fica o negócio. Vamos para lá, pastor. Fica bom, visitar, mas não para apanhar apostila, porque fica caro. Fica não, muito... não, vamos para ficar. Aí fica complicado, não tem lugar. Para visitar, vamos fazer caravana por vez, né? De 2 em 2, né? Três já lota a casa, já complica, né? Já sou eu, minha esposa e meu filho. Com mais de 2 complica. Até 2 recebemos sem nenhum problema, né? 3 apertadinho, né? Fazemos um acampar dentro aí. O aluno que topar fazer um acampar dentro, amém. Glória a Deus. Deixa eu perguntar, irmã Ruth, recebeu sua apostila, irmã Ruth? Não consegue abrir o áudio da irmã Ruth. Deixa eu ver aqui. Eu recebi a apostila pelo e-mail, sim. Mas fisicamente não recebeu ainda. Não, perfeito. Ela demora praticamente uma semana para chegar que aqui. Estranho. Eu mandei há 8 dias atrás. Rapaz. Irmã Graciela... 8 dias. Irmã Graciela já recebeu essa apostila? Também não. Irmã Eliádila recebeu? Recebi hoje. Olha só, vê? Eu mandei tudo no mesmo dia, há 8 dias atrás. 8. Irmã Priscila está ali com o dedão dizendo que sim. Renato, recebeu a sua apostila, Renato? Claro que... Renato foi um dos primeiros a receber, correto, Renato? Confere aí. Recebi. Foi, senão foi o primeiro, né? Aquele que foi o primeiro. Foi o primeiro. Então, só o irmão José Carlos, que não recebeu, claro, não entrou em contato comigo, mas pegou via e-mail. Irmã Lúcia deve ter pegado também por e-mail, correto, irmã Lúcia? Não, yes. E o Lucas também pegou pelo e-mail, correto, Lucas? Perfeito. Eu tenho a física, pastor. Hein? Eu tenho a física. Peguei na sua casa. Oh, é verdade. Sorry. Mas eu tô imprimindo, pastor. A minha não precisa. Eu tenho o privilégio de ser seu vizinho. Tá certo. Mas a partir da próxima apostila, como já disse, né, todos receberão todos por correio, né? Porque aí não tem como eu enviar. Ok. Obrigado, irmã Priscila, pela informação. Recebeu hoje. Irmãos, aqui na primeira página, onde você vê sumário, é o conteúdo da nossa apostila. Deixa eu explicar a vocês. A partir dessa matéria, nós vamos trabalhar com um formato bastante diferenciado no que tange aos exercícios. Prestem muita atenção. Como estamos no caminho para o bacharel em teologia, é totalmente normal que nós mudemos um pouquinho o formato das ministrações das aulas. Por quê? Porque eu já quero preparar a todos vocês para não haver aquele... Como é que eu vou explicar a vocês? Aquele choque, aquele impacto, né, que normalmente o bacharel vai fazer, né? Porque o bacharel vocês vão sentir que é outro nível. Não estou querendo dizer que todos irão para o bacharel ou que todos sejam obrigados a passarem para o bacharel. Eu quero acreditar que entre 75% a 80% de vocês vai para o bacharel, entende? Mas, repito, isso não obriga que você queira ir, certo? Então, mas os que já estiverem planejando nos seus corações, nada mais que justo que eu comece a já preparar vocês no psicológico e no acadêmico. Então, a partir desta matéria, nós vamos mudar um pouquinho o formato dos exercícios, porque o bacharel vai exigir um pouquinho mais, é totalmente normal, não é? E eu sou uma pessoa que eu zelo pela qualidade. Alguém me diz, pô, pastor Luiz Prestes é exigente. Eu, de uma certa forma, sim,
mas eu aprendi a ser exigente com flexibilidade. Tem o exigente com dureza e o exigente flexível. Eu sou um exigente flexível, ou seja, eu vou exigir de vocês, mas eu vou dar todos os meios, todos os recursos, tudo que vocês puderem imaginar para se encaixarem dentro das exigências que eu estou fazendo. Por que eu estou dizendo isso com todo respeito e humildade? O bacharel em teologia, queira ou não, ele vai exigir com que você responda a perguntas dissertativas. Vamos ter muito pouco múltipla escolha. Coloque o X no que é errado, ou C para certo e E para errado. Não. Vamos ter sim, mas muito pouco. Nós vamos trabalhar com o raciocínio, com a leitura, certo? Porque, gente, bacharel é outro nível, é um nível bem elevado. Eu repito, vou exigir, mas eu vou dar todas as condições que vocês se encaixem dentro dessas exigências. Por que eu estou dizendo isso? Começamos com essa apostila, a mudança de formato. Vamos lá na última página da apostila. Vai lá na última página. Aqui, ó. Avaliação do módulo de apologética. Estão vendo lá? A última página. Eu peço que todo mundo, né, vá à última página. Todos. Se você tem como visualizar a última página, são 5 perguntas. Então, os exercícios desta matéria vão ser no formato de uma pesquisa, exatamente. Dessas 5 perguntas, eu vou usar 3 para a prova. Porque são dissertativas, você vai ter que dissertá-las, ok? Desenvolvê-las, de maneira que... Deixa eu já começar pelo fim. Eu estou sendo bíblico, né? Eclesiastes 4:10 diz: melhor o fim do que o começo de todas as coisas, né? Parece uma coisa meio irracional, meio ilógica, mas é só para deixar o terreno o mais preparado possível. Me permite, então, usar 5 minutinhos para falar como é que vai funcionar estas 5 perguntas. Peço, por favor, atenção redobrada. Olha só as 5 perguntas que eu faço. O que é modernismo e pós-modernismo? Quais são as suas características? Se o aluno estudar a apostila tem 40 páginas numeradas. Não é uma apostila gigante, que você vai ficar enforcado por ser tão grande, e nem uma apostila miniatura de 10, 5 páginas, mas é uma apostila de tamanho considerável. Então, eu peço que você dê uma boa lida no conteúdo total dela, total. Porque, repito, a partir desta matéria a gente vai fazer algumas modificações para melhor, para exigir um pouquinho mais o sentido de pesquisa do aluno. Então, essa é a chamada 2 perguntas em 1. O que é modernismo e pós-modernismo e quais são as suas características. Pergunta 2. Diante de uma sociedade pós-moderna, fale sobre a necessidade de desenvolver convicções nos cristãos atuais. Essa é a primeira parte dessa pergunta. Analise o pluralismo pós-moderno e os desafios que impõe a igreja. Estão todos me acompanhando, por gentileza? Eu quero ter certeza que todos estão comigo na mesma página. Isto, por favor. Vou repetir a questão 2, para que fique bem claro. Se alguma dúvida, manifeste-se agora. Olha a pergunta 2. Diante de uma sociedade pós-moderna, fale sobre a necessidade de desenvolver convicções nos cristãos atuais. Então, esta é a primeira parte da pergunta. Você vai ler o texto que fala sobre a sociedade pós-moderna e vai, então, verificar qual é a necessidade de desenvolver convicções nos cristãos atuais. Você vai encontrar 2, 3, 4. Quantas necessidades você encontrar na leitura deste texto específico? Aí vem a segunda parte. Analise o pluralismo pós-moderno e os desafios que ele impõe à igreja. Aí você fecha, porque é uma pergunta com 2 partes separadas. Quantos estão me acompanhando? Gente, quantos estão me acompanhando? Porque pode, no meio do caminho, você ter dúvida, e é normal. Você é dúvida porque nós estamos mudando o formato dos exercícios. Pergunta 3. O homem pós-moderno, incluindo o crente,
tem hoje acesso a um volume enorme de informações no âmbito geral. Este processo vertiginoso de acesso ao conhecimento tem trazido consequências sobre a Igreja. Analise essas consequências. Essas consequências estão dentro do texto. Só você ler o texto, ok? Você vai descobrir sobre o homem pós-moderno e ali vai te dar um panorama com as consequências. E aí, em cima das consequências, eu peço que você faça uma análise, ou seja, o que você vê, o que você acha, o que você detecta. Mas você tem que ler o texto. Se você não ler o texto, vai dar zebra. E, pastor, você está exigindo interpretação de texto? É por aí. Nós já estamos dando pontapé inicial para a interpretação de texto. Eu sei que alguns alunos vão ter dificuldade, porque sempre tiveram dificuldade, de uma certa forma, no que diz respeito à interpretação de texto. Eu estou plenamente consciente disso, mas é o que eu acabei de falar e repito de uma vez. É uma exigência que eu vou fazer a partir dessa matéria, mas eu não vou ser inflexível. Vou dar todo o respaldo, todo o suporte, todo o apoio, todos os meios possíveis. Tá? Você, aluno, não fica envergonhado ou tímido. Pastor, não estou entendendo essa parte que eu estou lendo. Aí você me faça a gentileza daquela parte do texto que está ligado com a pergunta. Você não entender, você faz um highlight, fotografa e manda para mim para dizer, eu não estou entendendo essa parte do texto. Aí eu vou lhe ajudar, eu não vou dar a resposta para você. Eu vou lhe ajudar a pensarmos nós dois juntos para que você chegue à mesma conclusão que qualquer um aqui chegaria ao fazer a leitura do texto. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Eu sei que a interpretação do texto vai exigir um pouco de vocês, mas vai abrir muito a mente, tá? Porque esse método é um dos métodos que vai nos ajudar também a interpretarmos de forma correta o texto da Sagrada Escritura. Se muitas das vezes não entendemos a Bíblia, é porque não interpretamos corretamente o que estamos lendo. Concordamos com isso? Se muitas das vezes não entendemos a Bíblia, é porque temos dificuldade de interpretá-la corretamente. Quem já teve essa dificuldade? Você está lendo a Bíblia e não entende absolutamente nada daquele texto. Mas por que você não entende? É porque você tem dificuldade em interpretar corretamente. É aí que nós vamos te ajudar a lançar a mão das ferramentas para a correta interpretação. A pergunta 4. Contraste o evangelho pregado no ambiente da igreja primitiva e o evangelho humanista e utilitarista da pós-modernidade. Eita! Nomezinhos complicados. Não, esses nomezinhos, ainda que você ache complicado, ele vai estar lá na leitura do texto que você vier a fazer, aí você vai detectar sem nenhuma dificuldade. Se você não ler, vai ficar difícil. Ter um bom dicionário. Boa dica do nosso irmão José. Se você não tem um dicionário da língua portuguesa, me deixa saber que eu vou te recomendar. Alguns, talvez por A e B razões, e eu não quero tirar aqui a sua razão, têm dificuldade em comprar no Amazon. Pastor Valentim, da Gerizim Books, se você não sabe, ele vende, se não me engano, 2 ou 3 bons dicionários da língua portuguesa. Então, se você precisar de um bom dicionário da língua portuguesa a médio custo, fale comigo, que aí eu te encaminho para o pastor Valentim e em menos de uma semana você vai ter ele na sua casa, tá bom? Porque é importante também que você tenha não apenas um dicionário bíblico, mas um dicionário da língua portuguesa. É muito importante mesmo, né? Ele não vende o Aurélio século XXI, que seria perfeito. Ele é um negócio assim enorme, bastante grande, que eu saiba, ele não vende. De repente, até pode vender. Eu desconheço. Eu vou consultá-lo amanhã para verificar. Mas esse seria o melhor, né? Mas é assim, é um negócio enorme. Mas valeria a pena porque é o tipo da compra que você vai fazer para nunca mais fazer. Mas, na falta do Aurélio século XXI,
que eu tenho informação, ele tem outros formatos menores, mas super, super importantes. A pergunta 4, bato na tecla. O que quer dizer contraste? Faça uma comparação e, em cima dessas comparações, tire as diferenças, tá? Entre o evangelho pregado no ambiente da igreja, olha que interessante, no ambiente da igreja primitiva, e o evangelho humanista e utilitarista da pós-modernidade. Estamos vivendo o tempo da igreja da pós-modernidade. A igreja primitiva tinha um ambiente, tinha um estilo, que é uma completa diferença do evangelho de hoje. E número 5, para você, isso aí já é mais uma opinião, mas aí você vai ter que ler o contexto, o conteúdo da apostila. Para você, qual é a maior barreira que um descrente enfrenta para aceitar o evangelho de Cristo? E por quê? De repente você tenha até 3 barreiras, não mais de 3, até 3 barreiras, tá? A barreira tal, a barreira tal, a barreira tal. Aí você coloca uma a uma e diz o porquê, na sua opinião. Porque a barreira A, ela dificulta o descrente a abraçar o evangelho de Cristo. Porque a barreira B dificulta o descrente a aceitar o evangelho de Cristo. Porque a barreira C, entenderam? Então, essas avaliações são bastante dissertativas. Como é que vocês vão mandar para mim? Na medida que vocês, prestem atenção, forem fazendo, por isso eu peço que vocês se apressem, vão me mandando no meu WhatsApp no privado. De preferência, pode escrever só as respostas, que aí eu vou fazer a avaliação, se você respondeu certo ou se você respondeu errado. O que tiver certo, eu vou considerar e vou dizer isso está correto. E o que tiver errado, com exceção da pergunta 5, porque a pergunta 5 é muito subjetiva, estão entendendo? É muito pessoal. Mas a pergunta 1, 2, 3 e 4 está tudo a ver com o conteúdo da apostila. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Isto. Posso fazer uma pergunta Faça, por favor. sobre a número 4? Por favor. A número 4 é o seguinte, é para a gente estar montando um quadro comparativo entre a igreja primitiva, humanista e utilitarista? Não. Seria isso ou não? Não. Porque ficou confuso. Não. Acompanhe a leitura. Contraste. O que é contraste? Estabelece a diferença do evangelho pregado no ambiente da igreja primitiva e o evangelho humanista e utilitarista, que são duas coisas plenamente diferentes. Está aqui a conjunção de ligação, preste atenção. Sim. Contraste, estabelece a diferença com o evangelho pregado no ambiente da igreja primitiva. Então, aqui é um evangelho. O evangelho pregado no ambiente da igreja primitiva. Aí vem a conjunção de ligação. Aí faz a ligação, ou a diferenciação do evangelho humanista e utilitarista. Aí é uma coisa só. Então, esse evangelho humanista, ele é, ao mesmo tempo, também utilitarista dos dias atuais, isto é, da pós-modernidade. Moderna. Isso. Ok, obrigada. Consegui explicar? Creio que sim. Sim, não, está perfeito. Está perfeito, obrigada. É só prestar atenção nas conjunções. Modernizaram, né, pastor? Isso, é só dar uma olhadinha nas conjunções. Por isso que eu estou agora motivando a vocês a exercitarem muito leitura para a correta interpretação do texto. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Está tudo claro? Então, na medida que vocês... Sim. Então, nesse caso, nós vamos ter que dar uma estudadinha em geral, na filosofia, nós vamos ter na artes. Se a senhora quiser, arquitetura. Estando dentro da apostila, está de bom tamanho. Ok. Se a senhora quiser sair para fora, pegar uma visão mais amplificada, fica bem à vontade. Mas o meu pedido é, fiquem dentro da apostila. Fiquem dentro, que já dá de bom tamanho, já vai dar conta do recado. Então, na medida que vocês forem terminando, me manda, como fosse uma prova. Fotografa, escreve só a resposta, aí eu vou dizer para você, aqui está certo, aqui está errado. Aí eu devolvo para você totalmente corrigido, porque dessas 5 eu vou tirar 3 para a prova. Assim vai ser a partir de hoje. Vamos lá, então?
Começamos a nossa matéria, página de número 4, definições de apologética. Apologética é o estudo dos modos e meios usados da verdade cristã. A apologética trata da fé cristã com a esfera mais vasta do conhecimento secular do homem, ou seja, a filosofia, a ciência, a história, a sociologia e as outras mais. Então, a irmã Lúcia, de todo, ela não falou uma incoerência, muito pelo contrário, ela foi bem coerente. Quando você estuda apologética, que é a defesa da fé cristã, queira ou não, você toca na tecla de várias ciências seculares. Interessante, né? Mas, peraí, nós estamos estudando a palavra de Deus? Claro! Mas não se esqueça que a palavra de Deus, hoje, mais do que nunca, ela tem sido durissimamente questionada pelas seitas heresias, durissimamente questionada pelos ateístas e humanistas. Muitos cristãos estão perdendo a fé na própria palavra de Deus. Então, hoje estamos vivendo uma época tão difícil que nós, como cristãos, cheios da convicção de que este livro definitivamente é a boca de Deus, precisamos ter convicção que este livro é vida. Segundo, que este livro nos dá experiência de relacionamento para com Deus. E terceiro, que este livro não é qualquer outro, senão a palavra que gera vida, que transforma, que vivifica, que limpa e que transforma. Mas para que o mundo saiba disso, eu tenho que viver a experiência com esta palavra. Enquanto eu não vivo a experiência dessa palavra, irmãos, vai ficar difícil. Eu Eles e você... têm que ver, pastor. Exato. Eles têm que ver em mim, em você, em cada um de nós, o que essa palavra gerou. Qual foi o efeito de transformação que trouxe essa palavra? Entende, irmãos? Se ficarmos só na teoria, no blá, 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 não vai funcionar. As pessoas têm que ver em nós o que é mudança de atitudes, de pensamentos, de palavras, de ações. Gente, o mundo está por aqui de blá, 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 blá. Isso é religiosidade. Deus não nos chamou para sermos um grupão gigante de religiosos, senão um grupo de homens e mulheres transformados, regenerados, e que transmite algo que o mundo não tem, não conhece. Vida, e vida em abundância. Em outras palavras, estudar apologética é você estudar a essência da experiência direta com a palavra de Deus, porque eu só posso defender algo partindo do princípio que eu já experimentei aquele algo. Como é que eu posso defender algo que eu não experimentei? O pastor, poderia ser esse um grande problema dos fariseus, porque na época eles, somente os grupos dos fariseus, eles que achavam os mais corretos, os mais santos, os que guardavam todas as leis, mas na verdade eles eram religiosos. Exato. Eles não viviam uma experiência de dentro para fora. E Jesus que mais confrontou, que foi mais confrontado foram eles. E hoje não é diferente, irmã Lúcia. Não. Infelizmente, hoje, meu Deus, não estamos aqui para esticar o dedo para ninguém, Para e nós muito menos mesmos. para julgar, mas nós temos que esticar para nós mesmos. Meter um dedão e dizer, ei, porque muitas das vezes não sabemos nem por onde defender a nossa fé. Ei, aí vem o testemunho de Jeová, vem um muçulmano, um islâmico, vem um mormon e nos coloca em sinuca de bico. Desculpa a expressão, sinuca de bico. Já vi pastor gaguejar diante de um mormon. Já vi pastor, com todo respeito, ficar frouxo diante de um testemunho de Jeová. Já vi pastor ficar em desespero diante de um islâmico, porque não sabe como confrontar. Não sabe a razão da sua própria fé. Que é isso, irmãos? Espera aí, esse camarada tinha que ser desconsagrado, tirar credencial de pastor, jogar lá no banco e dar a ele um treinamento mínimo de 5 anos. Que é isso, pastor? Só está sendo duro? Não é querendo ser duro. Hoje nós estamos vendo uma safra de líderes nas igrejas
plenamente despreparados para encarar as outras religiões e seitas que estão aí atacando pesado. E sabe por quê? Eles se preparam mais do que nós cristãos. Isso que me dói, isso que me entristece, isso que me angustia. Os ímpios, Jesus mesmo disse, os filhos das trevas são mais sábios, os filhos das trevas são mais preparados do que os filhos da luz, são mais prudentes. Meu Deus, nós temos tudo. Temos o Espírito Santo, temos a salvação, temos a verdade ao nosso lado. E por que nós não agimos com coerência, com compromisso, com responsabilidade? Irmão, tem muitos fatores aí. Eu vou dizer em poucas palavras. Sabe onde está o problema? Isso aqui não é um desabafo, não. É uma verdade bíblica. O problema está com os líderes, com as lideranças. A igreja sofre por causa de uma liderança fraca, de uma liderança, com todo o respeito, não estou aqui desacatando e desmerecendo a nenhum líder, mas existem lideranças incompetentes. O que é uma liderança incompetente? Uma liderança que não se prepara espiritualmente, que não se prepara academicamente, uma liderança que desvaloriza o estudo sério e profundo da palavra de Deus. Vivemos hoje uma época de líderes que são amantes da superficialidade, porque é confortável manter o rebanho de Cristo na superfície da palavra, ou até mesmo na ignorância, para facilitar o quê? A manipulação. Agora, o líder comprometido com a palavra, o líder comprometido com a disciplina da palavra, ele vai ter prazer de levar a ovelha de Cristo a entrar na profundidade, a ponto de ele ter aquela alegria de dizer, rapaz, as ovelhas que Cristo me deu para administrar sabem mais do que eu, como pastor da igreja. Meu Deus! E hoje, a maioria dos pastores não tem essa mentalidade, não. Eles se sentem ameaçados quando vê membros da sua igreja sabendo mais do que ele. Epa, o que é isso? O pastor sou eu, não é você, não. Pastor. Alô? Isso é falta de segurança. Falta de segurança no chamado e na identidade de cristão. Desculpa, irmão. Hoje eu estou meio atacado. É verdade. Hoje eu estou meio atacado. Mas, pastor, Fale. hoje eu observo muitos querem a aglomeração do povo, mas eles não preparam o povo. Entendeu? Eles falam de algo, mas não ensinam o povo como chegar lá. Fala de um tesouro, mas não fala como chegar lá. Mas é fácil, irmão José, entender isso. Esse tipo de líder que não toma essa atitude, eles têm medo, eles se sentem ameaçados. Porque, primeiro, não tem segurança do seu chamado ministerial. Não tem identidade ministerial, não tem chamado. Meu Deus, é fácil entender. O líder que não tem chamado, ele vai manter os membros assim, ó. Opa, fácil de manipular, fácil de levar para onde eu quero. Mas no momento que ele sabe a verdade, aí o negócio fica estranho, o negócio fica estreito, o negócio fica esquisito. Ele ganha para ele, não para Cristo. Irmão José, vamos lá então. Senão a gente sai de apologética e cai na teologia do obreiro, aí o negócio fica estreito para o meu lado. Vamos lá. O povo também gosta, viu, pastor? Mas sabe por que o povo gosta? Mas o povo gosta, irmã? Porque os líderes ensinam da mesma maneira. É fácil entender. Se a senhora dá uma boa comida para o povo, a senhora vai querer que o povo vai querer comida de segunda e terceira categoria? De forma nenhuma. O povo gosta porque o povo recebe comida de terceira, quarta e quinta categoria. Desculpa a expressão um pouco forte que vou usar agora. Eu aprendi isso na Argentina. Não estou dizendo todos, entenda bem, não se sintam ofendidos. Tem gente nas igrejas que aprenderam a gostar de lavagem do que comida limpa e saudável. Essa é a verdade. O porco, se a senhora der caviar para o porco, ele vomita. Acredita? Eu já vi isso. Eu já vi isso no Uruguai. Um pastor, ele deu uma prova. Vou dar um pratão de caviar para o porco. O porco, coisa mais esquisita, vomitou. Agora, dá lavagem para o porco. Ele ama, porque ele foi habituado a gostar de lavagem. É igualzinho hoje nas igrejas. Quando a liderança ensina a igreja a gostar de lavagem, quando dá comida boa, o que acontece? Rejeita. Diz que é Quando demais. a Bíblia chega, né, pastor? Quando a Bíblia chega, acontece isso. Ei, gente! Essa matéria aqui vai dar dor de cabeça, hein? Meu Deus. Eu tô cheio de advil aqui em casa. Gente, eu tenho advil à vontade, tenho advil, tenho Tylenol 650. Se você tiver
começar a passar mal, me avisa. Pastor, estou mandando. Isso é forte? Irmã Eliade, isso é forte? A senhora não viu nada, irmã Eliade, né? Se a senhora começar a passar mal, só me avisa, né? Pastor, estou passando mal. Aí eu paro tudo, oro pela senhora e ainda mando de graça um frascozinho de Tylenol 650 para a senhora melhorar. Pastor, o que fazer nesse caso? Porque os púlpitos hoje, o que eu vejo, na sua maioria, se você quer ouvir um pouco mais de Bíblia e mais seriedade, você volta nos pastores mais antigos. Exatamente. E a safra está reduzindo, gente. A safra está diminuindo. A safra está diminuindo. Irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa para a gente entrar na matéria, que essa matéria aqui vai dar o que falar. Um dos objetivos que Deus colocou no meu coração, eu não quero saber de ninguém que me se levante contra mim. E tem se levantado muitos pastores contra mim. Gente, eu tenho mais inimigo que você pode imaginar. Sabe por causa do quê? Da seriedade, que estou me esforçando. Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu nunca vi um cara para ganhar tanto inimigo em tão pouco tempo como eu. Desde que o Bereia abriu, gente, impressionante, eu já tenho uns 28 a 30 pastores que me querem ver de costas e plantando bananeira. Porque, é inveja, pastor. É inveja, infelizmente. Claro, tem bastante disso e eu deveria já estar um pouquinho acostumado. Mas agora, verdade, pastor. Mas agora estão jogando na minha cara. O senhor está querendo ser muito certinho. O que é isso? O senhor é pecador como a gente. Eu sei que eu sou pecador igual o irmão. Mas esse negócio de eu querer ser certinho, não, meu compromisso é com a verdade. Pastor, o senhor tem vida curta em querer viver compromisso com a verdade. Eu tenho vida curta? Só sou na sua cabeça, entendeu? Diante de Deus, a minha vida vai ser longa. Não, o senhor está fechando porta na sua cabeça, que eu estou fechando porta. Eu estou abrindo porta nos corações. Eu não quero saber de abrir porta na igreja. Eu estou preocupado em abrir porta na igreja. Eu quero abrir porta nos corações da parte de Deus. Aleluia. Quero ver Jesus operando na vida de vocês, tá? Quero ver Jesus fazendo de vocês tocha, mas ao mesmo tempo tocha carregada na palavra. Irmãos, eu estou cansado de ver heresia, estou cansado de ouvir abóbora. Gente, eu estou cansado. Eu não posso mudar esse quadro? Não posso. Mas o Espírito Santo pode. Levantando, né, um grupo de homens e mulheres vocês com compromisso. Eu sei que Jesus vai abalar as igrejas que vocês estão vivendo. Não se assusta, não. Não se assusta, não, irmã Lúcia, irmã Eliadna, irmã Ruth, quando os pastores de vocês começaram a dizer: ei, está querendo saber demais, cuidado. Não estou insinuando, não, irmãos. Mas quando o seu pastor chega e está muito sabidão para o meu jeito, está muito sabidona para o meu jeito, fica quietinha, começa a dar glória. Ô, papai, está vindo a perseguição. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que às vezes tenta te parar, e pela graça de Deus, você continua numa submissão não espiritual, mas humana. Humana, claro. O próprio Espírito Santo de Deus te abre porta. Ele te cerca de um lado, ele te cerca do outro, mas o Senhor vai te abrindo porta, porque o negócio é nós com o Senhor Jesus, né? E às vezes, muitas das vezes, o que nós estamos falando em termos de igreja, nós estamos numa escassez tão grande. A gente, muitas das vezes, vou falar a verdade, eu tive vontade de ficar dentro de casa, mas muitas das vezes o Senhor me mostrou que com o amor, se por misericórdia de Deus, 4, 5 pessoas nós conseguirmos, você entendeu? Implantar algo da parte de Deus, segundo a palavra de Deus, tá bom. Se o líder não quiser aceitar, fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas pelo menos a gente vai perseverando no amor, em Cristo Jesus, na humildade, e na hora que o Senhor Jesus nos abre uma porta, vamos pregar a verdade da palavra do Senhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa realidade, ela existe. Infelizmente, essa realidade tende a piorar. Essa realidade tende a ficar mais macabra, mais funesta. Infelizmente, essa realidade ela não vai melhorar. Irmão, se vocês pensam que esta realidade vai melhorar, ela não vai melhorar. Deixa eu avançar um pouquinho, que a gente aqui agarrou um pouco, mas agarrou por necessidade. Vamos lá. Então, a apologética ela vai nos levar a defender a nossa fé, mas levando-nos a enxergar um pouco da filosofia, da ciência, da história, da sociologia e outras ciências mais, visando demonstrar que a fé cristã, olha que maravilha, a fé cristã não discrepa, a fé cristã não contradiz a verdade descoberta
por essas pesquisas. Isto é considerável no período de avançados conhecimentos científicos que se processam rapidamente. Tarefa como esta deve necessariamente ser empreendida em cada época. A palavra apologética ela tem base num substantivo chamado apologia. Se confunde no inglês. I do apologize. E apologize em inglês quer dizer eu me desculpo. Só que não é a tradução literal, apologize como apologia. Em inglês é apology. Okay? Então, a palavra apologia é a base da palavra que estamos estudando, apologética. Apologia é uma resposta contra qualquer acusação ou denúncia, baseada em conhecimentos apologéticos em argumentos científicos. Apologia também, se você quiser escrever em algum lugar, é também traduzido por defesa. Tá? Defesa. Pode colocar aí. Apologia significa defesa. Texto base da nossa apologética, porque estamos tratando de apologética cristã, porque tem a apologética secular e tem a cristã. 1 de Pedro 3,15. Coloca um highlight aí. Essa é a apologética plena no sentido cristão. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que triste, repito uma vez mais, quando um islâmico muçulmano encara a pessoa, um cristão, e pergunta qual a razão da sua fé. E o camarada fica mudo, fica boca de siri. Na hora para falar bobagem, ele fala, mas na hora de ele defender a fé dele, ele fica literalmente imóvel. Ou irritado, né? Ou irritado ou impotente, porque não se prepara o suficiente. Não teve a experiência com o Deus da Bíblia e, pior, com a própria Bíblia. Virando a página. Finalidades da apologética cristã. A defesa, é o que acabamos de falar, do grego apologia. Necessariamente está sempre presente em toda a pregação cristã. Um elemento de defesa e difícil se torna afirmar com precisão e certeza em que ponto a defesa passa para o contra-ataque. Porque a apologia é sempre a defesa. Né? Quem aqui já jogou ou sabe jogar xadrez? Vamos lá. Ninguém. Ó, só o Lucas. Que bom. Ô, Renato, que bom saber, Renato. Ô, Renato. Quando eu voltar da Flórida, eu já sei o que eu vou fazer aqui, Renato. Vou marcar um diazinho para uma partida de xadrez, depois com o Lucas. Vamos ver qual dos dois, né? Qual dos dois vai, com todo respeito, vai me ferrar ou eu vou ferrar? Eu acho que eu vou ser ferrado pelos dois, com todo respeito. Gente, eu não ganho partida de xadrez. Se vocês que não sabem ou que sabem, mas eu sei travar. Eu aprendi com um jogador ucraniano travar. O que é travar? Eu posso segurar uma partida de xadrez por até 10 horas. Eu deixo o caboclo doido. Eu não ganho de jeito e maneira, mas também o caboclo não me ganha. Eu coloco a situação no jogo que eu deixo o cara estressadíssimo. O último que eu joguei há 2 meses atrás, bati o recorde, 11 horas e meia. Travei o caboclo. Pastor, como é que você faz um negócio desse? Ué, eu aprendi com um cara. O cara é o cara, só que eu não consigo dar um passo à frente para vencer. Eu sou muito ruim. Mas na área da defesa, é esse ponto que eu quero chegar. Na área da defesa, eu aprendi bem, com modéstia à parte. Mas não passo daí. Mas a apologética é interessante. Ela vai chegando no ponto que você não pode ficar só na defesa, como jogando uma partida de xadrez. Você vai ter que partir para o contra-ataque. Mas o problema é saber o momento, a oportunidade. Olha coisa tremenda. Lucas conseguiu mudar o foco. Só no Lucas... gente, eu estou aqui com o meu foquinho, o Lucas Morelli consegue vir de baixo para cima, de cima para baixo. Deixa quieto. Sem comentários. Isso é para quem tem tecnologia, quem tem equipamento, quem tem, ó... Ele tem um staff ali filmando ele, pastor. Não, é coisa de quarto mundo, né? Primeiro mundo é pouco, isso é coisa de quarto mundo. Meu Deus lá. Se levanta só para fazer... Irmã Regina está filmando ele. Eita, irmã Regina, tá certo, irmã Regina? Irmã Regina está com tudo e não está próxima. Vamos lá, gente, vamos lá. Esta palavra, apologia, foi usada predominantemente no passado,
não para dar ideia de pedido de desculpa, de tentativa de atenuar um erro ou de corrigir um prejuízo causado, nem elogiar. Sendo assim, tal defesa guarda em si um elemento ofensivo. Olha que interessante. Outra finalidade da apologética, comunicar o cristianismo de modo que qualquer geração possa entendê-lo. Em outras palavras, a apologética, ela traz a simplicidade do evangelho. E hoje nós não estamos vendo essa simplicidade, muito pelo contrário. Vira a página, vira a página. Página 6. Uma introdução apologética. A palavra apologética, como já falamos, vem da palavra grega apologia, que se pronuncia, não é, no formato fonético, apologia. Significa uma defesa verbal. É usada, faz um highlight aí, 8 vezes no Novo Testamento. Olha que interessante. A palavra grega apologia aparece 8 vezes no Novo Testamento. Atos 22:1, Atos 25:16, 1 de Coríntios 9:3, 2 de Coríntios 7:11, Filipenses 1:7-17, 2 de Timóteo 4:16 e 1 de Pedro 3:15. Mas este último versículo é o que é associado com a apologética cristã, esse último que nós acabamos de ler na página anterior, e repetimos de novo. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que está em vós. 1 de Pedro 3,15. Então, a apologética cristã é o ramo da cristandade que trata de contestar a toda e qualquer crítica que se opõe à revelação de Deus em Cristo e a Bíblia. Olha que coisa linda! Por conseguinte, pode incluir estudos como manuscritos da Bíblia, filosofia, biologia, matemática, evolução e lógica. Mas também pode consistir em dar uma simples resposta a uma pergunta sobre Jesus ou uma passagem da Bíblia. Este último caso é o mais comum, e você não precisa de toneladas de livros para fazer isso. A apologética, como já falei lá atrás, e aqui eu falo bem abertamente, ela pode ser, primeiro, defensiva, ou também ofensiva. O apologista, e também conhecido como apologeta, pode e deve defender suas razões de crer, mas ele também pode atacar. Ele pode procurar aqueles que se opõem e propõem perguntas, problemas e respostas. 2 de Coríntios 10:5. Claro, ele deve preparar-se para fazer isto antes, e assim toda apologética será feita com amor. O intuito não é você atacar, por exemplo, um católico, um espírita. O intuito não é atacar um mórmon, um testemunho de Jeová ou um islâmico. Não. O intuito é você provar com a palavra de Deus e com Cristo na sua vida que ele está indo na direção contrária à verdade, que é a Escritura Sagrada e ao que o Senhor Jesus veio nos ensinar. O nosso problema, irmãos, que nós não sabemos, a maioria, né? Não digo nós, que estamos aqui lutando, nos esforçando para aprendermos na palavra de Deus a como ser apologetas ou apologistas, mas eu vou dizer aqui com profunda tristeza, mais de 80% dos membros das igrejas não são ensinados pelos líderes a defenderem a sua própria fé. É triste que eu estou dizendo, perdoe-me se indiretamente eu estou falando algo contra o seu pastor, não estou falando contra nada pessoal ao seu pastor, mas talvez o seu pastor não foi ensinado pelo pastor que ele teve atrás dele, entendeu? E aí cria-se o quê? Um ciclo vicioso. Estão me entendendo? Um ciclo que parece que nunca muda. Mas vai mudar e pode mudar. Você vai ser essa pessoa. Que isso, pastor? Eu não quero ter problema na minha igreja. Mas você já está com problema. Alô, eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês já estão com problema. Estudar a Bíblia na cabeça de alguns líderes já é um problema. Então, a menos que o seu pastor seja a cabeça bem aberta, mente bem aberta. Mas se não for, bem-vindo ao barco do sofrimento. Bem-vindo ao barco de ser mal interpretado. Tá? Ih, pastor, custou cair a minha ficha, agora que está caindo a ficha agora. É uma pena.
que se desde o princípio você soubesse, você estaria talvez nem estudando. Mas eu acredito que se você está estudando a Bíblia, é porque você quer viver um evangelho vivo, um evangelho legítimo, um evangelho autêntico. Se você quer estar estudando a Bíblia, é que você não quer viver enganado, como dezenas e milhares estão sendo enganados. E por que são enganados? Eles são culpados de serem enganados? Não, porque ninguém nasce sabendo. Gente, ninguém nasce sabendo. Nós precisamos sempre de ter o quê? Uma coisa que eu não vejo hoje. Desculpe, não é uma crítica, é uma observação. Mentoria. Sabe o que quer dizer mentoria? Pegar na mão do cristão, pegar na mão do crente, né? Do servo, da serva de Deus e dizer, ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Cuidado, e por aqui dá problema. Esse é o caminho. A gente não vê hoje mentores, porque os mentores estão comprometidos com a educação. Discipulado, né, pastor? Mas tá difícil, irmão José. Não tem nem mentoria nem discipulado. Não tem nenhuma coisa nem outra. Aí complica. Algo interessante, eu me recordo, na época da minha conversão, um pouco antes, o pastor, quando uma pessoa, um novo convertido, vinha para a igreja, ele sempre colocava um crente maduro do lado dele. Oh! Não sei se vocês são desse tempo. Eu sou desse tempo. Colocar uma pessoa idônea na palavra e na ética cristã para preparar aquela pessoa a se parecer o máximo possível com o Senhor Jesus Cristo. Alguém viveu essa experiência? Não entenda isso como uma crítica. Por favor. E não se sinta acabrunhado ou envergonhado se você não viveu essa experiência. Mas além do irmão José e a minha experiência, alguém já viveu essa experiência? Não. De alguém colocar alguém idôneo, mais maduro na fé do seu lado? Não precisa responder se você não quiser. Mas o resultado, e eu não estou falando especificamente sobre a sua vida, mas o resultado é que nós estamos vendo hoje na vida de milhares de cristãos que estão na igreja como vegetativos espirituais. Essa é a verdade. Porque todos nós precisamos de um acompanhamento, de um discipulado básico, de um mentor. Lúcia. Depois, Lucas. Depende da maneira que o líder vê um crente idôneo. Vai depender. Se o líder não é maduro espiritual... Esquece, não funciona. Forget it. Você entendeu? Ele vai colocar pessoas erradas, você entendeu? Que vai, infelizmente, por algum motivo, é o que aconteceu no decorrer das nossas vidas como cristão, de ensinar fundamentos errados, que hoje nós estamos aqui sofrendo, estamos aqui na escola, né, gente? Nós estamos aqui para aprender as raízes erradas que nós fomos ensinados. Você entendeu? E talvez muitos acharam que estavam ensinando bem. Vai depender da liderança. Se o líder ele é maduro, ele tem discernimento espiritual, ele vai colocar pessoas maduras, né, para fazer esse tipo de trabalho. Esse é um gravíssimo problema, Lucas vai entrar em seguida, mas entenda isso aqui. Esse é um gravíssimo problema. Não temos como mudar isso assim. É impossível. É um problema nem de formação. Entenda isso aqui que eu vou dizer. Isso aqui é pesado. É um problema de deformação. E agora? Como é que você muda uma deformação? Não se muda. Leva-se uma geração, quase 100 anos, para mudar uma deformação dessa natureza. Pastor, então, o senhor está me deixando agora preocupado. Então, o líder idôneo, o líder maduro, está se tornando uma raridade? É uma raridade. É uma raridade. Entenda bem. Não que o líder maduro seja a melhor pessoa, melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que o outro, o outro líder maduro não é melhor do que o outro, mas ele já se tornou um elemento raro, escasso, no meio de uma geração totalmente alienada. Aí nós vamos entender muitos problemas que temos na igreja, e dentre eles, a impossibilidade dos crentes defenderem a sua própria fé.
estão vivendo, volto a repetir, como zumbis espirituais. E, como tais, não têm iniciativa para evangelizar. Sabe por quê? Porque quando saem à rua para evangelizar e se confrontam com as seitas e heresias, eles vão ser envergonhados. Fácil de entender. Porque São hoje sugados. Exato, exato. É fácil de entender, porque muitas igrejas hoje não estão investindo em evangelismo. Resposta, porque sabem que vão ganhar na cabeça. Vão sair levando a pior. Eita! Quando eu vejo uma igreja evangelizando na rua, gente, eu fico feliz da vida. E pensa numa criança que sou eu, 62 anos, criança, curiosa. Vem cá, qual igreja que vocês são? Igreja fulana de tal. E aí eu entro na conversa, dando a entender que eu sou um mundano. Olha só, eu me disfarço de mundano. Aí começa a me evangelizar. Oh, tá ficando boa a conversa. E aí vai. Eu vou dando corda. Pai. Daqui a pouco você é mórmon e você é testemunho de Jeová? Não. Por quê? Rapaz, a conversa está ficando boa e eu estou gostando. Falei, rapaz, esse povo aí está preparado. Irmão, está sendo uma raridade eu ver igrejas no centro de Boston 1h da manhã. E, pastor, o que o senhor está fazendo 1h da manhã? No centro de Boston. Isso é programa de índio? Não. Aqui, às vezes, eu chego tarde das minhas ministrações, viajo de trem, viajo de metrô e tenho essa oportunidade, né, de passar em algumas ruas do centro de Boston e ver grupos de americanos e chineses cristãos evangelizando 1h da manhã nas ruas. Eu falo, uau! Que lindo que ainda tem um grupo que foi e tem sido e está sendo, né, discipulado e orientado. Mas vamos lá avançar um pouquinho, que o negócio aqui vai esquentar. Então, o que é apologética cristã? É o ramo da cristandade que trata de contestar, como já falei, toda e qualquer crítica que se opõe à revelação de Deus em Cristo e a Bíblia. E, por conseguinte, como já falei, isso pode envolver estudos da Bíblia, de filosofia, biologia, matemática, evolução e lógica. Mas, como já falei, pode também consistir da coisa mais simples, que é apresentar a defesa ou o ataque às doutrinas claras da palavra de Deus. E temos que fazê-lo como? Com amor. A apologética pode ser, basicamente, evidencial. O que é evidencial? Está aqui, eu estou te provando por A e por B. Isso chama-se apologética evidencial. Eu tenho uma evidência, eu tenho uma prova física, tangível. E o que é uma apologética pressuposicional? Eu trabalho com uma ideia abstrata, que eu não posso palpá-la, provar fisicamente. Quando estão me entendendo, gente? A diferença do evidencial do pressuposicional. Alguém está me entendendo a diferença? Então, evidencial está aqui, que é evidência. Como diz o ditado, o brasileiro diz, mata a cobra e mostra o pau. Então está aqui a evidência. E a pressuposição não passa de uma ideia, de uma conjectura, desde que feita também com um certo nível de coerência e equilíbrio. A apologética evidencial, muita atenção aqui, trata da evidência para a cristandade, a ressurreição de Jesus, os manuscritos bíblicos, a profecia cumprida, milagres. Por quê? Porque tudo isso tem evidência. Onde está o corpo de Jesus? Onde estão as cinzas? Onde está algo que prove o DNA de Jesus? Não existe. Por que não existe? Ele ressuscitou. Não temos a evidência. Ainda que muitos batam nesta tecla, ao contrário, que é uma fábula, que é uma farsa, a ressurreição de Jesus, mas não tem ninguém na face da terra, com exceção dos islâmicos e dos ateístas que negam, até os católicos admitem a ressurreição de Jesus. Tá? Os mórmons também, já os testemunhos de Jeová ficam assim meio temerosos em admitir a verdade com medo de serem expulsos, mas você pode ter lá no seu coração 50%, só 50%, não mais do que isso, dos testemunhos de Jeová tem dentro deles uma suspeita que Jesus definitivamente ressuscitou. Mas vamos lá. Manuscritos bíblicos, outra evidência. Profecia cumprida. Tem que estar muito cego para não entender isto. Milagre. Milagre não se explica. Milagre se vive e se vê.
Fale de milagre por um ateu. Ele não vai crer. De jeito nenhum. Até o momento que ele vivenciar o milagre. O dia que o ateu se confrontar com o milagre, já era. Ele fica doidinho. Gente, eu não sei se vocês já conheceram pessoas incrédulas, duras. Aí acontece o milagre, muda da água para o vinho. Lucas. Pastor, eu costumo falar que o ateu, na verdade, não existe, né? Não existe, concordo 100%. O ateu não existe. Não O ateu, existe. eu sou ateu. Ele é ateu até o momento em que ele não clama a Deus. Mas por que se chamou a Deus, por que ele é ateu? Ah, então vamos substituir aí. Existe o negacionista. Negacionista. O ateu... É um negacionista. Agora, ateu não existe. Não, o ateu, registre aí nos seus registros, nas suas anotações. Não existe ateu. Existem os negacionistas. Eles vão até a morte, mas não admitem a existência e a operação de Deus. Mas lá no fundo, na hora que a coisa fica feia, é Deus! Já viu? O ateu dizer, dá vontade de rir. Um dia eu tive que sair. Eu caí na gargalhada com um ateu em São Paulo. É Deus! Foi que Deus? O teu Deus, o meu Deus? Eu fui diagnosticado com leucemia galopante, eu tenho 2 meses de vida. Sério? Começou a chorar. Agora que o meu Deus vai entrar. Qual foi o final da história? Você pode não acreditar. No penúltimo dia de vida desse caboclo, desse ateu, Jesus fez um milagre. Ele estava mal, eu vi ele morrendo. Irmão, coisa linda. Vi o cara morrendo no hospital Albert Einstein, em São Paulo. 2 dias. Ele tinha só 2 dias de vida. Eu falei, Armando, Jesus Cristo te dá saúde. Eu só tenho 2 dias de vida. Fui para casa com o coração arrebentado. Senhor, faça sentir a tua vontade. Toca o telefone, morreu o Armando. Morreu coisa nenhuma. A mãe do caboclo, irmão, até me chamou de irmão, porque ela é testemunha de Jeová. Irmão, você está rindo, irmão? Um negócio estranho. Irmão, o Armando está vivo até agora, não era suposto acontecer. Eu chego no hospital 1h30 depois, peguei trem, ônibus e metrô para chegar longe, que só Deus sabe. Quando eu chego lá, tem mais de 15 médicos cercando o bendito do Armando. Já tinham feito 6 exames de sangue. Resultado, desapareceu a leucemia galopante. Hoje é o pastor da 2ª Igreja Presbiteriana do Ipiranga. Isso aconteceu há 43 anos atrás. Deus tem sido glorificado. Pastor, eu tenho uma pergunta, 2. A primeira é o seguinte, sobre os argumentos da existência de Deus. Epa, coisa boa! Minha pergunta é o seguinte, isto é uma apologia? Sim, senhora, é uma apologia das melhores. São chamados argumentos ontológicos. Nós vamos falar disso, irmã. Estudei eles bastante. Então a senhora vai viajar na maionese agora, né? A senhora vai deslizar na maionese. Vamos lá. A apologia pressuposicional é aquela que trata das pressuposições daqueles que se opõem ao cristianismo, porque as pressuposições afetam o modo como uma pessoa utiliza a evidência e a razão. Escute isso. Eu só posso usar a razão na base de uma evidência. Vou repetir. Eu só uso a razão na base de uma evidência. Exemplo. Eu tenho uma evidência na minha mão chamada mouse. A minha razão me diz o seguinte. Isso aqui é um aparelhinho que vai me ajudar a usar um dedinho, uma flecha virtual, me dando direcionamento dentro do meu computador. Confere? Eu tenho a evidência. Mas a evidência fala aqui dentro e me dá uma razão. Qual é o objetivo disso aqui, gente? Qual a função disso aqui? Eu vou usá-lo para quê? Para dar direcionamento. O direcionamento que eu estou raciocinando chama-se razão. Eu tenho uma evidência aqui na minha mão. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Posso colocar razão dentro da Bíblia? Sim e não.
Aonde eu coloco sim, aonde eu coloco não? Aonde eu coloco sim? Um livro que foi elaborado ao longo de 16 séculos, por 40 autores diferentes, porque eu tenho evidência histórica para isso. Escrito em hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego koiné no Novo. Eu tenho evidência documentada? Tenho. Agora, aonde vai entrar a razão que se choca? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tenho evidência? Tenho. Está aí, os céus e a terra criados. Mas qual é a prova? Alguém filmou? Alguém fotografou? Alguém colocou nas redes sociais o dia e o momento exato que o Todo-Poderoso disse, haja luz, bum, e houve luz? Ninguém tem provas disso. Só temos a evidência. Estão me entendendo, gente? Se eu coloco a razão para tentar provar a criação do universo, aí já era. Falhou. Porque a razão ela quer explicações que atendam às necessidades da nossa lógica humana. Vou repetir. A razão ela sempre vai exigir atender às necessidades da nossa lógica humana. Aí a Bíblia começa a desmontar as pessoas. Mas nos lembra aí, que eu já não lembro um pouco, sobre Immanuel Kant, porque ele fez uma coisa linda sobre a arquitetura, sobre a nossa arquitetura, a beleza que nós temos aqui. Não há coisa mais linda, né? Só pode ser um Deus todo-poderoso para dar tanta iluminação ao homem de Deus aquele, entendeu? Como é que chama esse tipo de argumento, pastor? Argumento ontológico. O ontológico está ligado com a criação. E a criação ela se reflete nas coisas criadas pelas mãos do próprio homem. Quer ver uma coisa que o homem criou, mas ela é reflexo e influência da criação? A máquina fotográfica. Como é que é? Não estou entendendo. Que relação tem a máquina fotográfica com a criação? O olho humano? Toda a estrutura de uma máquina fotográfica é baseada aonde? Na criação de Deus chamada olho humano. Falo olho humano. Não falo do olho de uma águia, que é o olho mais preciso em ter o zoom e a distância. Mas o olho de uma águia não é tão perfeito como o nosso olho humano. Uma máquina fotográfica tem 16 dispositivos que só tem dentro do olho humano. E o mais complicado de uma máquina fotográfica é o zoom. O quê? Só para ter uma ideia, eu não sou fotógrafo profissional, eu sou amador. Amo fotografia. Pensa num cara que depois da Bíblia, da informática, eu sou doente, né? E também história, né? Que são os meus hobbies. Né? Palavra de Deus, informática, história e fotografia. Pensa num cara meio doente. Embora eu tenha uma única máquina fotográfica que eu investi uma nota bem roxa, mas eu me divirto com a máquina fotográfica, porque ela tem 16 dispositivos que o olho humano tem, mas o que não se compara é o chamado zoom. Porque a máquina fotográfica ela faz assim, ó. Já viram? Os celulares também têm o zoom. Agora, o olho humano não tem esse zoom. Ele é automático. É só você levantar o olho e os seus olhos fazem o quê? O foco do zoom. Embora eu sei que ele é limitado, ele não vai te levar a enxergar algo a 100 metros de distância com a mesma nitidez. A máquina fotográfica já faz isso. Tá? A questão da visão periférica. Outra coisa que uma máquina fotográfica não tem, a visão periférica. O que é visão periférica? Só para você entender. Ó. Se eu estou fazendo assim com as minhas mãos, presta atenção, e eu fixo o meu olhar para frente, ó, eu estou olhando para frente. Você pode fazer assim. O que acontece? Você consegue ver as suas mãos? Sim ou não? Faça esse teste. Olha para frente, não muda o seu olhar e começa a fazer assim. Você consegue ver as suas mãos se movendo? Sim ou não? Yes. Sim. Visão periférica, gente. Máquina fotográfica não consegue fazer esse negócio. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Olha, eu me emociono em ver como o homem copia a perfeição da criação. Ele só copia. Ele não consegue reproduzir o 100%.
Aí, a partir daí, você já pode começar a sua apologética. Aí você pode começar a sua defesa da fé. Aí você pode, como disse a tese, exato, como nossa irmã Lúcia falou, né, sobre Immanuel Kant, eu sugiro você, né, a ler obras de Immanuel Kant. Você vai ficar louquinho. Porque pensa num cara que tentou usar a evidência e a razão para explicar a fé. Um tremendo de um filósofo. Chega no último livro que Immanuel Kant escreve, eu amo esse livro, ele entra num parafuso só. E, no final, ele admite, tudo que eu escrevi parece que foi um vazio diante de uma eternidade que não consegue me preencher como um todo. Deus. Uau! Uau! Então, Deus é o tamanho de uma eternidade. O que é uma eternidade? Não tem princípio, não tem fim. Vamos continuar, gente. Essa matéria aqui vai mexer, já está mexendo com a minha cabeça e com a sua cabeça. Vamos lá. Algumas vezes, na áreas do debate dentro da apologética cristã, é o que eu acabei de falar, trata do uso da evidência, da razão, da filosofia, etc. Deve o apologista ou o apologeta, olha que interessante, só usar, preste bem atenção, deve o apologista usar só os critérios aceitáveis para os incrédulos? Esta é a pergunta que eu faço. Deve? Aí a resposta. Podemos usar a Bíblia como defesa de nossa posição ou devemos demonstrar a cristandade sem ela? A razão é suficiente para demonstrar a existência de Deus ou a verdade bíblica? Quanta razão e evidência é usada à luz das Escrituras para mostrar que é Deus quem abre a mente para entender? Que parte mostra a oração usando a Bíblia e a natureza pecadora do incrédulo? Como estes fatores se interrelacionam para trazer o incrédulo à fé? As perguntas, anote aí, faz um highlight. As perguntas são fáceis, mas as respostas não. A partir do momento que eu e você consigamos dar respostas coerentes, ainda que não sejam sempre 100% corretas, a estas perguntas, já estamos dando um importante passo para defender a nossa fé. Amém. No momento que você chega à conclusão que não consegue responder a nenhuma dessas perguntas, isso quer dizer o quê? Eu estou com dificuldades na minha convicção de fé. Mas isso não quer dizer que essa dificuldade ela é porque você não queira ter a convicção. É porque lhe falta a experiência direta com a Escritura e com o próprio Espírito Santo. Aí você chega à conclusão, meu Deus, como então eu estou longe de ter uma vida de comunhão e de intimidade com Deus? Não pense que eu consigo responder todas essas perguntas. Às vezes eu me sinto encurralado em responder essas perguntas. Eu tenho que parar para pensar, olho para a minha vida, olho para o meu interior, eu digo, Senhor, até aqui eu consegui, mas daqui para frente é complicado, porque eu tenho que ser prático, eu tenho que ser vivencial. Há um ditado, né? Pregue o que você viva, ensine o que você vive. Eu não me sinto nada confortável pregar ou ensinar algo que eu não vivi. Eu estaria dando uma de hipócrita, de representante, de artista. E o tempo que nós estamos aqui com vocês, irmãos, eu estou me esforçando muito para não ser artista, para não ser dramaturgo, para não ser hipócrita, com todo respeito a quem quer que seja. Não, porque eu tenho uma consciência diante da Escritura Sagrada e diante do Deus dessa Escritura. Se é para ensinar algo que eu não vivei, prefiro não fazê-lo. Ou se tem algo que eu ainda estou limitado em parte a ensinar, mas ainda não vivi, irmãos, essa matéria para mim está dando um suador. Se você não acredita, eu estou suando com essa matéria. Estou estudando ela todos os dias, todos os dias. Essa aula que está sendo gravada, vou assisti-la pelo menos 2 vezes,
para Deus iluminar a minha mente. Falei, me ajuda, Senhor, porque eu não posso pregar e ensinar aquilo que eu não estou vivendo ou algumas partes que eu ainda estou Os batalhando. domínios, né, pastor? Essa é uma coisa séria, irmão José. É muito sério isso. Mas vamos lá. Jesus escolheu uma pessoa. Escuta essa, gente. Temos 15 minutos ainda. Escuta essa. Jesus escolheu uma pessoa muito religiosa e educada para ser apóstola. Dá vontade de rir. Olha só. Jesus escolheu uma pessoa. Pensa num cara religioso. Meu Deus. Pensa num cara educado e preparado. Papai do céu. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Era Paulo. Os outros eram o quê? Pescadores, coletores de impostos, médicos. Eles eram pessoas normais da época, estavam disponíveis e desejosos para serem usados pelo Senhor. Eles estavam cheios do Espírito Santo e foram usados como vasos de Deus. Deus usa todas as coisas para a sua glória. Por isso, nós podemos fazer apologética através da fé. O Senhor tem chamado cada cristão para fazer uma defesa da fé. Isso significa que você é chamado para dar respostas razoáveis às perguntas com respeito à cristandade. Agora, presta atenção, virando na página 7. Faz um highlight lá grande, bem bonito. Põe lá um tremendo de holofote nessa frase. Agora, isso não significa que você deve ter um PhD. Ninguém é obrigado aqui a ter um PhD. O que é o PhD? Philosophy Doctor, doutor em filosofia. Nenhum de nós aqui estamos estudando para ser doutor em filosofia. Nenhum de nós. Embora alguns são e não gostam de dizê-lo. Certo? Porque não há necessidade. Essa é a verdade. Mas não precisamos disso. Mas significa que você deve estar desejoso de dar pelo menos uma resposta para as suas crenças, não é verdade? Me permita, com todo respeito, não quero envergonhar ninguém. Vai um islâmico agora, desculpa, Lucas, vou te usar como exemplo. Bate na porta da tua casa e descarrega as 12 crenças do islamismo. Lucas vai ficar assim. Não estou menosprezando o Lucas. Eu até acredito que o Espírito Santo possa usar o Lucas para dar um olé no islâmico que chegar na porta dele. Mas minha pergunta, e falo com profundo respeito, será que Lucas vai conseguir responder a pleno as 12 perguntas que um islâmico venha fazer baseado nas suas crenças? Eu acredito que não todas, mas algumas por convicção de fé, mas não por base do conhecimento do islamismo. Porque é complicado estudar sobre o islamismo. Você pensa que é fácil, que é só Maomé, que é só o anjo Gabriel e parou por aí? Não. Tem uma complexidade no islamismo que te dá um nó violento. E essa complexidade toda reside no Alcorão e na maneira como eles adoram ao Deus que eles chamam de Alá. Então, se você não conhece o Alcorão, que é a base da fé deles, e o relacionamento que o Alcorão tem com respeito aos seus fiéis, aí você morre na praia. Mesma coisa, você pensa que falar com o mormon é fácil. Não é não. Alguém já teve alguma conversa com o mormon? Alguém já teve um encontro? Estudo. Eu já. Estudo. Eu pergunto, é fácil conversar com o mormon? Sim ou não? Não, porque, em primeiro lugar, eles não discutem com você de jeito nenhum. Aí está. Ah, meu irmão! Irmão, olha que coisa tremenda. Um mormon nunca vai discutir com você. Nunca. Não discute. Pensa num grupo que é treinado para ser apologéticos. Isso. E se você é um novo convertido, te convence. Eita! Já conheci dezenas de novos convertidos, olha, entrando para a igreja mormon. É terrível isso, gente, de falar, mas é um fato. E eles ganham crente, eles perseguem crente para ganhar. Novos convertidos, de preferência. Sim. Pensa num grupo que fareja longe o novo convertido. Ó, que olfato eles têm? Eles são treinados para cheirar à distância o novo convertido. Ô, pastor, e é porque é um orgulho para eles, ter certa idade, eles têm essa missão, eles se dão pelo menos 1 ano, 2 anos. Quer dizer, isso é tremendo, né? Nós não estamos querendo. Sabe como eu conheci a igreja mormon?
bateram na minha casa. Eu era pastor de uma igreja em Buenos Aires. Espírito Santo, na hora, quando eu pensei, não, vou mandar esses 2 meninos plantar batata. Pensei, nem falei. No que eu pensei, o Espírito Santo falou no meu coração: coloca-os na sala de estar e propõe estar com eles o tempo que eles quiserem. Como é que é? Eu falei para minha esposa: eu estou ficando doido. O Espírito Santo está me dando a ordem de eu abrir a porta para esses 2 entrar na minha casa e ficar o tempo que eles se propuserem. Minha esposa, acho que está ficando pancada, meu esposo. Aí eu ouço de novo aquela voz bem suave. Depois que eu ouço aquela voz bem suave, eu começo a chorar. E eu falei: sejam bem-vindos. Ficaram na minha casa há 2 anos e 4 meses, todas as quartas-feiras, de 6 a 8 da noite. Toda a literatura mórmon que você puder imaginar, eu tenho. Eles me deram tudo de presente. Eles me discipularam 2 anos e 4 meses. E o mais engraçado, né? Eles sabiam que eu era pastor evangélico. Olha, assim, isso foi cômico. Audácia. Que eu era pastor de uma igreja de Assembleia de Deus, sabia de tudo. E estavam lá. E eles bem alegres, né? Pensando: ganhamos o pastor, e eu estou quieto. Pode ter 1 mês que eles propuseram. Peixe grande. Aí, há 1 mês, no último mês que eles estiveram, aí eu fiz uma proposta. Olha, já estamos aqui há 2 anos e 3 meses. Posso fazer uma proposta a vocês? Pois não. Mês que vem termina, né, as nossas aulas. Termina, pastor. Vamos fazer um negócio? Vamos terminar as nossas aulas com um presente. Que presente? Vocês visitem a minha igreja, num culto, e eu visito a igreja de vocês. Sério? Sério. Avisa lá o chefão de vocês. Que em seguida que ele libere vocês aqui, eu vou lá. Avisou o chefão lá. O cara ficou de boca aberta. Como? Um pastor evangélico? Resumindo, fui, me deram o púlpito, coisa que é raro, não se faz. Nunca o líder da igreja mórmon vai dar o púlpito ou a tribuna da congregação deles na mão de uma outra pessoa, e pior ainda para um pastor evangélico. Então, o que estava acontecendo ali era uma coisa totalmente louca. Tinham mais de 500 pessoas. E eu falando com o Espírito Santo. E aí, que mensagem que eu vou falar? A ressurreição de Jesus. Falei sobre a Páscoa. Nunca vi um povo chorar como criança depois que eu preguei a mensagem da Páscoa. 10, 15 minutos. Não mais do que 15 minutos. O chefe lá da congregação me convidou: volte mais vezes. Você é dos nossos. Eu tô quieto. Estratégia, né, pastor? Eu dos nossos? Tá delirando, rapaz. Aí os meninos foram. No culto do domingo seguinte. Vou resumir para vocês entenderem. Eu ministrei uma palavra curta e objetiva, a parábola do bom samaritano. 15 minutos. Fiz o apelo. Vocês não vão acreditar. Dos 2, um aceitou a Jesus. Eita! Aquela alma, rapaz, eu comecei a gritar que nem um louco. Papai, valeu a pena. 2 anos e 4 meses por uma. Valeu a pena. Hoje ele é um pastor de uma igreja presbiteriana na província de Córdoba. Jesus faz cada coisa linda. Se você não crê, eu te convido a ter uma experiência dessa natureza. Mas começa a te convidar a fazer o quê? Começa a defender a sua fé. Começa a se preparar. Começa a ter todas as armas necessárias possíveis. Eu não duvido que Deus vai dar para vocês uma experiência de vocês evangelizarem um mórmon, evangelizarem um testemunho de Jeová, evangelizarem um padre. E essa alma você ganha para a gente. Mas tem que ter base, gente. Tem que ter base, preparo mínimo na unção, graça e conhecimento. Gente, eu me emociono quando eu trato desses testemunhos, porque isso é vida com Deus. Eu não sou melhor do que vocês em nada, mas funciona quando você se lança nas mãos de Deus. Crê, que é complicado nessas horas você crer. Como? Eu ganhar um mórmon para Cristo? O que é isso? Eu sou fichinha diante dele. Fichinha é coisa nenhuma. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus.
O Espírito Santo vive na sua vida. Para de olhar para baixo, olha para cima, olha grande. O Deus que vive em mim, você, ele é grande. Ele é tão grande, ó, que te deu uma grande oportunidade de estar estudando a palavra de Deus, estudando uma grande palavra, um grande momento que vai desembocar lá na frente num grande evento. Quem sabe, irmã Graziela, eu estou olhando pela fé, vai um dia pregar um testemunho de Jeová, e um dia ela vai dar o testemunho, pastor, fui curtinha, falando uma passagem bíblica em 10 minutos para um testemunho de Jeová e se converteu a Jesus. Eita, aí vai ser bonito. Eu creio pela fé que a irmã Ruth Basílio vai pregar para o Mormon, né? E não apenas vai se converter um, mas uma família inteira de Mormons. Eu creio pela fé que a irmã Eliadna vai ser usada por Deus para pregar para uma família bem católica roxa. E quando ela abrir a boca com graça, com poder, com simplicidade, Jesus vai salvar uma família inteira. Ei, gente, porque eu estou falando isso? Porque eu creio num Deus que faz essas loucuras, essas maravilhas, né? Irmã Sandy, eu creio que Deus vai usar a irmã Sandy para falar uma família de testemunho de Jeová e vai abalar. Eu creio nesse poder. Eu creio nesse poder. Creio também que no momento que a gente se prepara, Deus nos usa muito mais. Muito mais. Pastor, e esse é o propósito do nosso aprendizado, da nossa conversão e aprendizado para quê? Para nós guardarmos para nós? Não, para nós, né, transmitirmos às pessoas. Exato. Do contrário, ser salvo é ser um tremendo de um egoísta. E nós não fomos salvos para sermos egoístas. Fomos salvos para distribuir, para refletir, para contagiar. Mas se nós não temos para dar, e agora? O que está acontecendo? Pastor, estou vegetando. Desculpe, você está vegetando. A unção de Deus, pastor, é algo tremendo também. Ela quebra o jugo. Por causa da unção, todo o jugo vai ser quebrado. Isaías 10, dentro 27. da nossa própria família, né, pastor? Também Exato. Podemos, Exato. né, A nossa família pregar dentro da nossa própria família. A nossa família é o ponto mais importante, é um ponto delicado, sem dúvida nenhuma, né? Mas é um ponto-chave. Coisa bonita é quando Deus nos dá uma experiência com a nossa família. É lindo, porque você se sente tão motivado, aí você se sente um gigante, né? Você pregar por um filho incrédulo, por uma esposa incrédula, por um familiar incrédulo, rapaz, quando ele se derrete para Jesus, aí você se sente, tem um Golias dentro de você. Não, ninguém me segura sim, mas tem que continuar na graça e continuar fortalecido no conhecimento. 5 minutinhos para a gente terminar. Gente, essa matéria tá me esquentando por dentro. O que será, irmãos? Por que será? Está me deixando quente por dentro. Mas, pastor, só um detalhe. Eu consegui o batismo de minha filha. Pregando para ela, eu consegui que ela se batizasse. Que lindo, hoje meu ela Deus! Mora na Flórida, ela mora em Tampa. Sim. Aleluia, e ela glória é da a Grace Deus. Church já faz alguns anos. Ela que se batizou. Lindo. Olha só que lindo, irmã. E trabalha para a igreja, contribui. Sim. Glória a Deus. Agora eu estou trabalhando meu filho. Ô, papai, tranquila, a senhora já colheu. A senhora já colheu um fruto abençoado, só falta o outro. Sim, graças a Deus. Não vai demorar, não. Mas está caminhando, está caminhando. E a senhora vai trazer. E a senhora vai trazer aqui o testemunho, né, para a gente se alegrar. Amém. Eu e minha casa servimos ao Senhor. 5 minutos e já terminamos. 5 minutos. Vamos lá. A lógica, olha só, não visa... Vou voltar aqui a essa parte. É claro, algumas pessoas estão mais preparadas para pensar do que as outras e não há garantia de que a habilidade de uma pessoa na lógica conseguirá a conversão de uma pessoa. A lógica não visa salvar uma pessoa. Jesus fez isso. Então, o uso apropriado de lógica e apologética é vencer os obstáculos intelectuais que impedem uma pessoa de aceitar Jesus como Salvador. A lógica não é vista como a resposta a cada problema que enfrenta a cristandade, a cada objeção levantada. A lógica tem os seus limites. Não pode garantir sabedoria, não pode demonstrar ou pode negar a inspiração ou amor. Não pode recolocar a intuição adquirida pela experiência do Espírito Santo, nem a clara verdade da palavra de Deus. Não obstante, a lógica é muito importante e realmente pode ser usada poderosamente por pessoas de ambos os lados da regeneração.
Na próxima aula, cenas da próxima aula, vamos falar dos oponentes do cristianismo. Os oponentes do cristianismo usam a lógica. Eles vão usar o quê? A proposição, a declaração e uma conclusão. Tá? Vamos entender como os oponentes do cristianismo eles têm uma tendência de nos rebater a partir do momento que eu não tenho os argumentos corretos à luz da palavra de Deus. Nós vamos falar, né, sobre a lógica geral, está ali na página 8. A lógica é uma poderosa ferramenta no testemunho. Lá embaixo, a lógica é uma área de concordância entre o crédulo e o incrédulo, é a pergunta que fazemos. Aí viramos na página 9. A lógica é tudo. Isso aqui vai dar um nozinho bonito na sua cabeça. Então, sugiro você dar uma boa estudadinha nesse capítulo, que é, rapaz, isso aqui vai mexer. Virando na página 10. Ó. Aí vai entrar naquela parte que a irmã Lúcia bateu hoje, muito bonito. O argumento cosmológico. Aí vira a página 11, o argumento teleológico. E depois, lá dentro, vamos falar do ontológico. Oh! E aí, virando para a página 13, coisa boa! Jesus histórico. Muita gente só crê no Jesus histórico, mas muita gente deixou de crer no Jesus experimental. Uau! Professor, Fala comigo para terminar. Estamos terminando. o mais interessante é, por exemplo, o senhor estava falando aquela hora sobre os muçulmanos. O mais interessante de tudo é que os muçulmanos eles não rejeitam a existência de Cristo. Exato. Eles afirmam que Cristo existiu. Eles fazem mais afirmação que Jesus existiu do que os próprios judeus. Porém, a diferença toda é que os muçulmanos têm ele apenas como mais um profeta, mas o profeta maior dele se tornou Maomé. E aquela que estava falando sobre o Alcorão, mas também tem a Suna, né? Que a Suna é o livro histórico a biologia. Por isso que os islâmicos são divididos em duas facções. Os que creem no Sunna, que são os sunitas, e os que creem no Alcorão, plenamente, são os xiitas. São os mais arraigados, os mais tradicionais, os mais fundamentalistas. E muito interessante. Biografia. Isso. Essa matéria de seitas e heresias, prepare-se. Nós vamos estudar coisa boa lá no bacharel em teologia. Pastor, e qual desses dois grupos aí sai mais os extremistas? Os xiitas. Os xiitas. Porque eles agarram o Alcorão com unhas e dentes, né? Se vocês não leram o Alcorão, não tentem ler. Não é que eu esteja desestimulando. Mas vai preparado para ter uma enorme dor de cabeça, porque o bicho dá dor de cabeça. Incrível. É tão pesado você ler. Eu já li o Alcorão 19 vezes. Tive a necessidade de entrar na cabeça de um islâmico. Eu vivi na Inglaterra, no meio de islâmicos. E Jesus me ajudou a levar alguns para o Evangelho. Mas a tática é totalmente diferente. Você não pode falar de Jesus. Nada. A sua vida de testemunha que tem que falar. É que deve falar. E eu tive que ler o Alcorão para eu entender o comportamento de um islâmico. Gente, o que eu entrei em mesquita muçulmana na Inglaterra e vesti aquela túnica com aquele chapeuzinho redondo, se você me visse de barba ainda, pastor, o senhor o que é? É um imã do islamismo? Todo mundo hoje, se me encontrasse na rua, ia dizer, é um muçulmano. E até ia pregar para eu me converter. Eu tive que usar barba, aquela grande... Consegue me ver com uma barba igual dos islâmicos, com aquele chapeuzinho redondo e uma túnica islâmica? E eu ajoelhado, conheço um pastor muçulmano. E eu ajoelhado num tapetinho dentro de uma mesquita. Eles estão lá, inclinados para Maomé. E eu falando em português devagarzinho, bem baixinho. Senhor dos exércitos, aqui estou. Não estou no lugar correto, mas estou aqui por amor a estas almas com as quais tu tens me dado a convivência. Era bem engraçado, né? Foi a primeira vez que eu entrei numa mesquita para orar, eu me senti bem deslocado. Mas quando foi a segunda, a terceira, a quarta, gente, aí eu aprendi uma coisa. Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade. A importância não está no local.
A importância está na postura, aleluia, que você tem diante de Deus, aonde quer que seja, até num terreiro de umbanda, você pode adorar a Deus. Que coisa linda, gente, que coisa linda. Olha, se me convidam hoje para entrar numa mesquita, eu vou sem pestanejar, tá? Porque o importante é o conteúdo, as almas que ali Jesus quer levantar, quer salvar e quer transformar. Amém, irmãos? Para terminar, Lucas Morelos, para terminar, fechamento de ouro. A Cabala e o Talmud também são bem complicados, né? Calma, tranquilo. Mas a Cabala e o Talmud são bem... Tranquilo. Mais fácil. Exatamente, mas tem um lado da cabala mística, que é outro assunto. Aí já é um... Aí é outro assunto. É a cabala que mexe com a feitiçaria, que Madonna é a cabeça da cabala mística no planeta Terra. Mas esta cena de seitas heresias, se vocês esperarem e quiserem, lá no bacharel, nós vamos estudar 16 seitas e heresias, né? Vão ser o quê? 3 meses estudando. Vai ser a matéria mais longa do bacharel em teologia. 3 meses. Nós vamos estudar em 12 semanas, porque não dá para estudar em 5 semanas 16 seitas e 16 heresias. Fica muito difícil. Vamos agradecer a Deus, gente. A aula de hoje valeu alguma coisa ou não? Meu Deus. Valeu alguma coisinha? Graças a Deus. Agora seja para o Senhor nosso Deus. Que bom quando a aula vale alguma coisa, porque é Jesus que está na frente. Quando a aula não vale nada, é porque o pastor Prestes está furado. Não tem nada mais para dar. Mas o bom é que quando a coisa está funcionando é porque Jesus está na frente, né? Se depender de mim, irmãos, vocês estão mal. Mas é Jesus que está na nossa frente e está nos dando a graça necessária. Vamos pedir nosso irmão José Carlos de Souza nos abençoar com uma oração final, despedindo-nos. Amanhã eu viajo para Orlando, Flórida. Nos ajude com as suas orações. Eu vou ficar lá até sexta-feira para destravar esse assunto da casa, mas eu estou tranquilo, irmão. Tem paz no meu coração. Amém. Porque as bênçãos de Deus, não sei com vocês, mas comigo é muito provada. É provadinha até a última consequência, né? Assim, é como se fosse peixe ensaboado, como querendo escapar. Mas lá no final eu recebo, né? Então, nós estamos crendo que Deus está fazendo um mover muito estranho, mas com um objetivo, com um propósito. E um deles, nós estamos começando a entender de 2 dias para cá. É depender, é depender. E olha que depender de Deus no momento de crise, no momento que você não entende nada, é um negócio difícil. Mas, graças a Deus, tem muita paz lá no nosso espírito, que no momento dessa grande incerteza, graças a Deus, o Senhor está na nossa frente. E eu ainda vou voltar a dar um outro testemunho, né? Que o nosso Deus é o Deus da virada. Ele vira tudo. Né? Vira tudo e para que o nome dele seja glorificado. Irmão José Carlos, com a palavra de oração, agradecendo por esta aula. Meu Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer pelos momentos que estivemos aqui, Senhor, estudando Aleluia. a tua palavra, aprendendo cada vez mais, Senhor, sobre a tua palavra. Queremos agradecer por cada vida que aqui esteve. Queremos apresentar também, Senhor, a vida do pastor Prestes ali, Senhor, que irá solucionar aquele problema que o Senhor já tem a solução. Aleluia. E que falta ainda entregar na mão do teu filho. E que ele possa entender o teu propósito, Senhor. E que seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Cremos e agradecemos. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele E cresça. que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu E a diminua. Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe. Façam os exercícios e, na medida que vocês vão fazendo, fotografam e enviem para mim, para que eu tenha também a rapidez de fazer as avaliações e dizer até onde está certo e até onde está errado. E leiam a apostila. Tem muita coisa boa nessa apostila que você vai ficar, ó,
impressionado. Muito obrigado. Deus nos Deus abençoe. abençoe. Até a próxima. Até a Amém. próxima Paz a segunda. todos. Primeira Não semana de podemos. novembro voltamos. A Amém. próxima aula não temos, porque é a semana da minha mudança. Voltamos na primeira semana de novembro, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.